Bora lá? A Selic saiu há algum tempo atrás e não é novidade para ninguém que ela foi mantida. Isso sendo pela segunda vez consecutiva em 10,5%. Olhando o nosso histórico recente, a Selic começou a cair no dia 20 de nove de 2023, onde ela saiu de 13,75 para 13,25. E esse ciclo de queda foi sendo repetido até o dia 19/6 desse ano, onde ela chegou no seu patamar de 10,5 e se manteve até agora. Nesse vídeo eu vou manter a mesma estrutura de todos os vídeos após a reunião do Copom. Primeiro eu vou falar do cenário econômico, porque o nosso governo quer tanto que as taxas de juros venham a cair, como o cenário externo está afetando as nossas taxas de juros aqui, e claro que por último, como isso afeta você. Depois de falar sobre tudo isso, eu vou trazer aqui para vocês os melhores investimentos da renda fixa, desde aqueles investimentos de liquidez diária até aqueles com prazos maiores, pós-fixados, pré-fixados e atrelado à inflação. Então, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Almeida, especialista certificado em investimentos. Se você já acompanha aqui o canal há algum tempo, não se esquece de socar aquele like para dar aquela força. Se você for novo ou nova aqui, assiste o vídeo até o final. Caso eu agregue alguma coisa, aí sim considera deixar seu like, comentar e compartilhar esse vídeo. Começando então com a parte que a gente vê praticamente todas as semanas na notícia. O porquê o nosso governo quer tanto que nossas taxas de juros venham a cair. E quando eu falo governo, eu tô falando na verdade do nosso presidente. Ele já deixou bem claro que não tá gostando como o Banco Central vem atuando. E você não precisa acreditar no que eu tô falando. Você só pode pegar os posts que ele vem fazendo no Twitter com as próprias falas dele. Por consequência dessas falas, o nosso dólar já atingiu 5,75 esse ano. Claro que existem outros motivos para o nosso dólar estar alto assim também, mas as falas dele com certeza fazem com que esse dólar suba mais ainda. Para quem vem acompanhando aqui o canal ou outros canais de finanças, sabe que realmente quando a nossa taxa de juros está muito alta, isso afeta o nosso mercado e a nossa economia. Resumidamente, o crédito caro reduz o nível de investimento produtivo. E ter um nível de investimento produtivo baixo reduz o consumo. Assim as empresas passam a produzir cada vez menos e as pessoas consomem cada vez menos, o que reduz o lucro que cada empresa tem. E esse ciclo faz com que a nossa economia fique cada vez mais devagar, até mesmo podendo chegar a estagnar. Então, olhando especificamente para esse ponto, pode até fazer sentido sim abaixar as nossas taxas de juros. Recentemente o Lula até falou mal dos rentistas, falando que eles podem ser um problema para a nossa economia. E se a gente estiver olhando para as pessoas que investem exclusivamente na renda fixa, como por exemplo no Tesouro Direto, até pode fazer sentido essa reclamação, pois essas pessoas não precisam correr risco incentivando a nossa economia através de investir em empresas, nas ações por exemplo, ou em fundos imobiliários, investindo no setor imobiliário. Claro que na renda fixa você também pode incentivar através das CRIs, das CRAs e das debêntures, mas a grande maioria não vai nesse tipo de investimento. E até faz sentido hoje você estar investindo na renda fixa quando no próprio Tesouro você consegue taxas como IPCA mais 6 sem correr risco nenhum, pagando muito mais do que a grande maioria das ações na nossa bolsa de valores. Mas como tudo, a gente não pode olhar para um único fato e excluir todo o resto. Para a gente entender o porquê a nossa taxa Selic não consegue cair, a gente precisa olhar para o todo. E se a gente parar para analisar hoje, existem dois grandes fatores que estão contribuindo para que a nossa taxa não caia. O primeiro é o nosso risco fiscal, algo que eu já venho trazendo aqui nos últimos 2 meses. O risco fiscal, para ficar bem fácil de entender, seria como se você tivesse uma renda de R$3.000, mas todos os meses você vem gastando R$3.300. Então, todos os meses você vai precisar ficar pegando empréstimos para cobrir esse buraco que sobra todos os meses. Porém, quando você começa a pegar muitos empréstimos, os juros que são cobrados de você vão ficando cada vez mais altos. Até que pode chegar um momento que quem está emprestando não vai querer te emprestar mais dinheiro. Ou seja, no caso do governo, seria um medo deles não conseguirem controlar as suas contas, ficando cada vez mais distante do quanto é arrecadado e quanto é gasto todos os meses. Na visão do Comitê do Copom, ter uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para uma ancoragem das expectativas da inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros e, consequentemente, impactando a política monetária. Traduzindo essa fala para o português bem claro, enquanto o governo não conseguir dar sinais que consegue controlar o dinheiro de maneira responsável, não tem como a gente abaixar as nossas taxas de juros, pois essa falta de responsabilidade traz incerteza para o mercado, e a maneira de diminuir esse risco da incerteza é mantendo nossas taxas de juros elevadas. E assim, não é só a opinião do Comitê do Copom, não é só a minha opinião. Os números falam por si só. As contas do governo apresentam
um rombo de 69 bilhões de reais nesse primeiro semestre de 2024. Esse sendo o pior semestre desde 2020, que foi um ano um tanto quanto atípico. O segundo ponto que está travando as nossas taxas de juros é o cenário externo, mais especificamente os juros americanos. Se a gente olhar um ano e meio atrás, mais ou menos, o FONC, que é o nosso Copom lá dos Estados Unidos, dizia que iria haver cortes na taxa de juros lá nos Estados Unidos. E isso nos daria mais margem para continuar os cortes aqui no Brasil. Porém, não foi isso que aconteceu lá. A notícia positiva que a gente tem é que eles comecem a fazer os cortes nas taxas de juros deles a partir da próxima reunião. Isso foi o que foi sinalizado por eles. Porém, nada é 100% certeza. Então, até lá pode ser que alguma coisa aconteça e não haja os cortes. Mas caso ocorra, isso é muito bom aqui para o cenário brasileiro. E agora talvez você está se perguntando como é que as taxas de juros americanas afetam aqui o Brasil. Como é que isso pode melhorar a nossa economia? De maneira bem simples e resumida, enquanto as taxas de juros lá nos Estados Unidos estiverem elevadas, lá se torna um lugar muito mais atrativo do que qualquer lugar no mundo para se investir. Então você acaba tendo muito dinheiro entrando lá nos Estados Unidos e, por consequência, saindo do resto do mundo, como é o caso do Brasil. Quando acontece uma saída muito grande de capital, isso pode influenciar o nosso câmbio, fazendo a nossa moeda desvalorizar ou até mesmo fazendo o dólar valorizar. E sim, isso são coisas diferentes. Então, enquanto as taxas de juros lá nos Estados Unidos estiverem elevadas, você consegue investir na maior economia do mundo, no lugar mais seguro possível e ainda ter bons retornos. E a única maneira de economias mais fracas tentarem impedir que isso ocorra é elevando as taxas de juros nesses países para que, ao invés de investir nos Estados Unidos, o dinheiro fique no seu país, pois o prêmio por esse risco de investir numa economia pior ou mais fraca é coberto pela maior rentabilidade. Agora, para as pessoas que vieram para os investimentos da renda fixa, esse é o momento para vocês. Como as pessoas gostaram do formato dos últimos vídeos, ao invés de eu trazer todos os investimentos aqui e ficar falando um por um as características deles, eu vou colocar os investimentos aqui na tela e só vou falar se tiver algum destaque a ser mencionado. Assim não fica repetitivo e toma menos tempo seu. Então, com certeza, eu tenho certeza que por isso você vai deixar o seu like. Bom, primeiro para os investimentos de liquidez diárias dos grandes bancos físicos. Aqui vale destacar que dificilmente a gente vai ter uma grande variação na rentabilidade dessas opções. Então, se você comparar a rentabilidade do que eu estou mostrando agora com qualquer outra rentabilidade oferecida nos últimos 12 meses, muito provavelmente vai ter pouca diferença, com uma variação de 1 ou 2% do CDI dos valores. E isso é consequência de você escolher um banco muito mais seguro, muito maior, que tem muito mais confiança nele envolvida. Como é um banco muito grande, ele consegue pagar menos nos investimentos que ele oferece. Aqui não tem muito o que falar sobre os investimentos oferecidos, todos eles têm rentabilidades muito parecidas e com a saúde financeira muito boa para todas as opções. Obviamente, se eu tivesse que escolher um daqui, eu iria com o Itaú, pois ele tem a melhor rentabilidade e é o maior banco dentre todas essas opções. Lembrando aqui que eu não vou estar trazendo mais LCIs e LCAs para os investimentos de liquidez diárias, pois o governo mudou a regra e agora as LCIs têm um prazo de carência mínima de 12 meses e as LCAs de 9 meses. Agora para os investimentos de liquidez diária dos bancos digitais. Aqui vale destacar que eu não estou colocando nenhum investimento promocional. Aqueles CDBs que pagam muito mais do que os investimentos tradicionais, porém com uma curta duração de 30 a 90 dias. Eu não estou colocando eles aqui porque esses investimentos são realmente para quem começou agora ou está trocando de corretora simplesmente para conhecer outra corretora, ver como ela funciona. Eu até poderia colocar alguns investimentos aqui com uma rentabilidade alta para colocar na thumb um número chamativo, mas não é a intenção do vídeo. Destaque desses investimentos é o primeiro investimento, que é o Banco Paulista. Ele paga um pouquinho mais do que os seus concorrentes, porém ele é um banco muito menor do que os outros. E vale destacar que, infelizmente, no último ano ele ainda teve prejuízo. Dentre das opções disponíveis aqui, eu provavelmente iria com o Banco Sofisa devido à sua acessibilidade, sua saúde financeira muito boa e pela rentabilidade oferecida. Mas vale a pena dizer que no momento eu não utilizo nenhuma dessas opções. Atualmente eu estou utilizando o Banco C6 no CDB de liquidez diária dele, não por causa da rentabilidade, mas por causa do benefício do cartão C6 Carbon. Então eu ganho um pouquinho menos no meu investimento de liquidez diária, mas eu ganho o cartão de crédito gratuito deles. Agora vamos para os investimentos que não possuem liquidez diária, aqueles que você precisa deixar até o seu vencimento para poder retirar ele de lá. Começando com os investimentos pós-fixados. Aqui a gente vai ter dois bancos, o Banco ABC e o Banco Master. No meu ver, apesar da primeira opção pagar um pouquinho mais do que os investimentos de liquidez diária, a sua rentabilidade ainda não vale a pena. Então eu não colocaria nessa opção por causa que prende o seu dinheiro
por um ano e a diferença de rentabilidade é muito pouco. Já a segunda e a terceira opção tem uma rentabilidade relativamente maior do que as opções de liquidez diária, então já faz sentido colocar nesses investimentos. Aí vai de você escolher quanto tempo você pode deixar o seu dinheiro preso, 2 anos ou 3 anos. Aqui vale a pena destacar que atualmente nós estamos com uma Selic de 10,5% e até o final do ano é incerto o que pode acontecer. Pode ser que a nossa taxa se mantenha ou até mesmo suba, o que aumentaria a rentabilidade desses investimentos, mas depende daquelas coisas que a gente conversou, do fiscal do nosso país e do cenário externo. Porém, para o ano que vem, então olhando para os investimentos de 2 e 3 anos principalmente, eles seriam impactados sim com a diminuição da nossa taxa Selic. Por ano que vem, é esperado que a gente tenha uma queda da nossa taxa Selic entre 1 ponto a 2 pontos percentuais. Agora, para as pessoas que preferem travar as suas taxas para não serem influenciados pela flutuação da nossa taxa Selic, nós temos os investimentos pré-fixados. Detalhe importante dos investimentos que eu estou trazendo aqui é que o Banco Voiter vem apresentando prejuízo nos últimos 4 anos. O seu resultado vem melhorando cada vez mais, chegando próximo de ter um lucro, mas ele ainda não conseguiu, pelo menos até o último resultado apresentado do ano passado. Eu particularmente não acho um momento adequado para se investir em pré-fixado devido às incertezas do mercado. Eu prefiro investir em pré-fixados quando a gente tem um momento claro de queda da nossa taxa de juros. Um cenário como esse foi há mais ou menos um ano e meio atrás, quando a gente tinha uma taxa Selic em 13,75 e já era esperado que a nossa taxa iria começar a cair. E por último, para as pessoas que não querem correr risco de maneira nenhuma, temos aqui os investimentos atrelados à inflação, aqueles que te garantem um ganho real, independente do que aconteça com a nossa economia. Na renda fixa, no meu ver, esse é o investimento mais seguro, pois independente do que aconteça, você sempre tem um ganho, mesmo que ele não seja aquele que sempre vai te pagar mais. No caso de CDBs pagando IPCA mais 6, estes, olhando para o nosso histórico, tendem a ganhar do resultado da bolsa e muitas vezes ficando bem acima da nossa Selic, pagando algo próximo de 110% da nossa Selic. No caso dos investimentos que a gente tem aqui, todos eles pagam mais do que IPCA mais 6. Então todos eles têm ótimas rentabilidades. Agora basta você escolher qual deles se adequa mais às suas metas. Bom, se ficou alguma dúvida, não fique com ela, deixe um comentário, faça a sua pergunta aqui que eu tento te ajudar assim que possível. Eu espero ter atualizado você nesse tempo que eu consegui te segurar aqui e eu agradeço imensamente se você puder deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Como sempre, na descrição do vídeo tem alguns links que podem ser de ajuda para você, desde abertura em contas em bancos com bônus de até R$200 até uma lista de livros que pode te ajudar na sua jornada financeira. E cada vez que você compra algum desses livros, você ajuda aqui o canal. Meu nome é Pedro Almeida, esse é o Mundo do Investidor e eu vou ficando por aqui. Eu espero te ver na próxima.